Pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao Maya Linux. No vídeo de hoje, então, a gente vai estar continuando a nossa janela. Nesse vídeo, a gente vai estar criando já o escopo da nossa calculadora, basicamente. Pensando em, em ter vários tipos de calculadora, por exemplo, a gente criou então um painel. No meu caso, como eu vou usar apenas uma calculadora simples, né, eu dividi o layout em dois painéis, beleza? Dividi um no painel 1, no painel 2. A gente executando aqui então a nossa classe main. Deixa eu executar aqui a classe main aqui. Python e o arquivo main. Beleza. Então a gente tem aqui então o layout de cima e o layout de baixo. Tá? O painel 1 e o painel 2. A gente poderia ter apenas um painel para todos os componentes aqui. Tá? Inclusive, se vocês forem fazer para mais de um tipo de calculadora, é interessante usar apenas um painel, porque daí fica menos complicado na hora de fazer as trocas, né, dos painéis. Ou seja, a gente só vai trocar o principal que está ocupando toda a janela aqui no caso, beleza? Nesse caso aqui, nesse vídeo, eu estou trabalhando com dois painéis, tá? Mas isso é questões de layout, de organização, beleza? Aqui eu estou levando em consideração que essa partezinha de cima aqui eu não vou mudar, tá? Aqui eu vou mudar dinamicamente, no caso seria a de baixo, ok? Mais ou menos nesse sentido aí é, que eu tô fazendo isso aqui, beleza? Bom, vamos lá. Aqui a gente vai começar a criar então a nossa classe calculadora. Tá? Nossa classe calculadora vai ser responsável por todas as outras é, calculadoras que vão ser inseridas, por exemplo, na nossa janela principal, no main, ok? Levando em consideração os painéis que lá na minha janela principal já estão presentes. Bom, aqui então eu vou selecionar aqui a raiz da minha pasta, beleza? Botão direito do mouse, vou criar um novo arquivo. Eu vou chamar esse arquivo de calculadora, tá? Vou chamar de calculadora, calculadora, .py, beleza? Calculadora.py. O que que vai ter nessa calculadora.py? Nessa calculadora aqui, .py, a gente poderia dizer que, tipo assim, ela pode ser uma calculadora de forma geral, tá? Onde a gente vai ter várias outras mini calculadoras dentro dela, onde a gente pode revisar, é, no sentido de se a gente estiver utilizando um painel apenas, ah, na troca de cada calculadora dentro desses painéis a gente poderia ter uma calculadora. Então a gente poderia ter várias calculadoras aqui, por exemplo, calculadora simples, calculadora científica, calculadora padrão, tá? E inserindo e fazendo o gerenciamento das calculadoras em um arquivo chamado calculadora, que seria a calculadora principal, que seria responsável por gerenciar então as calculadoras. Porém, eu estou fazendo de forma simples, eu só quero uma calculadora simples. Então, o meu pensamento é fazer algo bem simples, já que eu vou usar a calculadora simples, beleza? Se eu sei que eu vou usar a calculadora simples, então eu não vou fazer o outro tipo de calculadora. Eu vou apenas me focar na minha calculadora simples, beleza? Que é o que vai acontecer aqui, ok? Então, primeiramente, a calculadora ela precisa de componentes gráficos para ser uma calculadora, né? Precisa de um botão, precisa do visor, né? Enfim, essas coisas. Para isso a gente vai usar o tkinter. Então, assim como no main, vamos importar o tkinter. From tkinter import, eu vou importar tudo também. Beleza. Importei tudo do tkinter. Como é uma calculadora, a gente de repente pode precisar importar
a biblioteca de matemática para resolver alguns cálculos, beleza? Então, a gente vai importar também uma biblioteca chamada match, ok? Import match. Eu não vou fazer dessa forma aqui que eu fiz, from tkinter import tudo, porque essa calculadora de matemática, quer dizer, esse módulo de matemática, dentro dele possui muito mais classes e funções do que a tkinter, ok? Tipo, a classe de matemática aqui possui, tipo assim, mais de 1000 classes a mais do que o tkinter, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, se eu importasse todas as classes do módulo de matemática, o programa ficaria muito pesado, ficaria muito grande, basicamente. Ok? E eu não quero isso. Eu só quero importar funções que eu vá usar, que não são várias funções que no caso a gente vai estar usando aqui na matemática, né? Mas esse match aqui já serve para vocês terem funções de cálculo científico, né? Cosseno, seno e essas coisas assim, beleza? Bom, seguindo aqui o barco, agora aqui a gente precisa então definir o nome da classe. Vamos lá, class, vou chamar de calculadora. Lembrando que classe, o nome é um padrão, tá? A gente faz um padrão do primeiro caractere da palavra C maiúsculo, tá? E no módulo é um padrão C minúsculo, beleza? O primeiro caractere. Então, vou dizer que o nome dela aqui vai ser calculadora. Abro parênteses, fecho parênteses, dois pontos. Agora, como a gente já viu nos vídeos anteriores e no vídeo anterior do bem, a gente precisa do construtor, que é ele que vai definir variáveis iniciais, parâmetros iniciais, funções iniciais da nossa classe. Então, para definir def, de definição mesmo, definir meu construtor. O construtor é essa palavra que é reservada do Python, underline, underline, init, underline, underline. Beleza, criamos aqui o construtor. Criamos aqui o construtor. Como a gente não vai instanciar essa calculadora, tá, de forma estática por ela mesma, porque ela não é a janela principal. Lembra? A janela principal é o meu main. É esse aqui que tem que executar apenas. Aqui dentro, a gente vai chamar a calculadora para fazer essa tarefa de mostrar a, a tela, ok? O nosso programa. Beleza? Bom, aqui dentro aqui eu vou digitar então o print, tá? E eu vou dizer que para mim saber se a calculadora foi instanciada, criada com sucesso, eu preciso de uma mensagem, porque no Python ele não te mostra mensagem, ele só executa e executa o programa, tá? A gente aqui tem que forçar ah, ele a nos mostrar alguma coisa, como desenvolvedor, tá? Por debaixo dos panos. Ok? Diferentemente de outras linguagens, por exemplo, o Java e o C Sharp, a gente executa e ele já está mostrando o que está acontecendo aqui embaixo. No Python não acontece isso, tá? Nem mesmo lá no programa do Python lá do Windows, lá que ele tem o editor, tá? Nem mesmo ali ele mostra o que está acontecendo. Se ele executa, mas não retorna nada, beleza? E a gente precisa desse retorno para saber se está tudo ok aqui com a nossa classe, tá? Isso é para qualquer classe. Então aqui eu vou digitar calculadora inicializada, beleza? Calculadora inicializada, só para mim saber que ela iniciou. De fato, esse pass, depois que eu defini um conteúdo aqui, né, eu escrevi algum código dentro do bloco de código do construtor, o pass já não é mais necessário, beleza? Mas não importa se eu manter esse pass aqui, ok?
já que esse PES aqui ele não tem relevância nenhuma, ele só serve só para dizer que o, a minha função aqui ela acaba aqui, tá? Nessa linha. É só para isso que o PES serve, tá? E também para cortar é, algumas coisas funcionais, basicamente. Se eu tiver um código em loop aqui rodando e eu botar um PES ali, ele vai. A tendência é que ele termine, porque ele no entendimento aqui do código ele está dizendo que, olha, encontrei o fim, cheguei ao fim da minha função, beleza? Então esse PES aqui a gente pode tirar ou não, tá? Eu vou deixar ele aí para vocês verem que não vai fazer a menor diferença, beleza? Lembrando vocês aqui que esse none é a mesma coisa do que um void, ou seja, é uma função sem retorno, tá? Esse símbolozinho aqui é como se estivesse apontando, definindo o tipo para essa função, tá? Do tipo none, ou seja, do tipo vazio sem retorno, ok? Então é isso aí. A gente já está com a nossa classe. Para instanciar essa classe, então, a gente não vai instanciar ela aqui, porque a gente precisa apenas de um main no nosso programa. Nesse caso, a gente definiu isso nesse arquivo chamado main aqui, com essa condição, especificando que esse arquivo ele realmente é o arquivo principal do nosso código por inteiro, no caso de todo o nosso programa, ok? Agora, aqui, a gente precisa apenas chamar a calculadora para o main, para ele instanciar essa tela inicial. Para isso, aqui embaixo do import uTkinter, a gente pode estar importando a calculadora. Tá? Eu vou importar a calculadora como se ela fosse um módulo. Tá? Logo a gente vai acessar a calculadora. Quando eu falar calculadora, a gente vai estar acessando, vai estar importando esse arquivo, calculadora. E depois a gente vai estar instanciando a classe calculadora que está dentro do módulo da calculadora. Então, import calculadora. Importamos a calculadora, beleza? Bom, pessoal, vocês provavelmente não viram, mas eu tive que cortar aqui porque passou um caminhão aqui vendendo uns chocolates aqui em promoção, direto da fábrica, não sei o que das quantas aqui, e estragou aqui o raciocínio. Beleza, então, a gente importou o módulo calculadora que a gente criou, tá? Calculadora. Na calculadora, ela possui uma classe chamada calculadora, ok? Beleza. Agora aqui a gente precisa dessa classe, né? A gente precisa dos componentes que vão estar dentro da calculadora, beleza? Para isso, a gente precisa vir aqui dentro do nosso construtor e fazer o seguinte, tá? Eu vou instanciar essa classe aqui dentro do construtor, beleza? Aqui dentro do construtor, eu poderia criar, se eu fosse ter vários outros tipos de calculadora, por exemplo, calculadora simples, calculadora é, financeiro, eu poderia instanciar aqui dentro do construtor, porém não seria uma forma correta de se fazer isso, tá? A forma correta de se fazer isso seria criar uma função, tá? Chamar e ir chamando individualmente cada calculadora aqui dentro, beleza? Porém, eu só vou fazer uma calculadora simples, tá? Se vocês quiserem fazer ir além, o código depois dessa calculadora aqui vai estar lá no GitHub, beleza? Lá no fim do projeto eu vou colocar todo o código lá no GitHub pra gente, pra geral não se perder, ou pra consultar como é que se faz tal coisa, beleza? Vai estar tudo lá no meu GitHub, tá? Vai estar sobre licença MIT, tá? MIT, como eles costumam a falar, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Primeiro eu preciso de uma variável de classe.
a gente já aprendeu como é que se cria. Self.calculadora vai receber o quê? Ela vai receber o arquivo que eu acabei de importar. Esse arquivo é um módulo também. Dentro do módulo, ele possui uma classe. Eu preciso pegar essa classe. Beleza? E pronto, pegamos essa classe. Agora aqui a gente já instanciou essa classe. Quando a gente iniciar o main, a gente precisa ver essa mensagem, tá? Da calculadora inicializada. Ok? Então eu vou vir aqui no main, né? A gente precisa selecionar o main. Se quiser apertar no play ou ah, no meu caso eu estou digitando aqui assim, tá? De forma direta mesmo, no código. Então Python espaço e o nome do arquivo principal, main.py. E pronto. Eu abri a minha janela principal, ok? E agora a gente aqui, de forma não visível para nós, a gente já está com acesso à nossa calculadora criada, ok? Por padrão, na calculadora do Windows, por exemplo, ela abre na calculadora simples, na calculadora básica, né, de funções matemáticas básicas, beleza? Aqui vai ser a mesma coisa, porém, como eu já expliquei para vocês, eu dividi em dois layouts. Se eu fosse fazer múltiplas calculadoras, eu usaria apenas um painel, tá? Para cada calculadora, eu apenas trocaria o painel, eu apenas manipularia o painel por inteiro aqui. Nesse caso aqui, eu quis mostrar para vocês uma forma interessante de fazer layout responsivo. Lembrando que se eu habilitar o redimensionamento aqui, o redimensionamento da janela, o layout ele vai seguir junto com o tamanho da tela, tá? Então eu já, tipo assim, eu já mostrei duas formas de se fazer com um programinha só, com uma janela só, beleza? Ok, a gente já está com a calculadora iniciada. No próximo vídeo, a gente vai precisar inserir esses dois painéis dentro da minha classe calculadora, por parâmetro, beleza? E a gente vai ver como isso funciona, como a gente pode estar passando esses painéis para a calculadora, beleza? Então por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau.